No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scali, está no ar o Observatório na Brasil Atual. O assunto do programa de hoje é saneamento básico. No Brasil, segundo estudo do Instituto Trata Brasil, divulgado em 2018, mais de 100 milhões de pessoas vivem sem coleta de esgoto em casa. O número equivale a quase 50% da população. Há ainda 35 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 15 mil pessoas morrem por ano no país, em razão de doenças causadas pela falta de saneamento básico. Para falar do assunto, converso hoje com Roberval Tavares de Souza, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS. Samuel Barreto, gerente nacional de água na organização The Nature Conservation, TNC. Você também confere as notícias do mundo com a repórter Mônica Greve, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório. E você também fica por dentro das notícias que são publicadas no Observatório do Terceiro Setor com Isabela Alves. Como acontece toda semana, contamos com a participação especial do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Frank. Bom dia Roberval, Samuel, bom dia Joel e bom dia também você que está em sintonia com o Observatório aqui na Brasil Atual. Bom dia, Samuel, seja bem-vindo ao Observatório na Brasil Atual. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, Roberval, um prazer retornar aí, falar com todos os ouvintes de um tema tão importante que é o saneamento básico, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom dia, Roberval. Bom dia, a palavra da APES aqui no nosso programa. Muito honrado aí pelo convite. Bom dia, Joel, bom dia, Samuel, bom dia, Frank. Vamos fazer aí um debate de alto nível aí sobre saneamento. No dia 24 de junho deste ano, o Senado Federal aprovou o novo marco legal do saneamento básico. O objetivo é revitalizar os sistemas de distribuição de água e tratamento de esgoto, a fim de universalizar o saneamento básico no Brasil até 2033, para fazer com que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% ao tratamento e coleta de esgoto. Samuel, você acredita que nós vamos cumprir essa meta? Tem que repensar, né, Joel, todos os desafios. Você abriu esse programa colocando os números aí bastante impactantes de como lidamos hoje com essa situação no Brasil, onde só do ponto de vista de acesso à água, um Canadá inteiro no nosso país, né, equivale a um país como o Canadá inteiro, quase uma Argentina inteira, sem água potável, e mais da metade da nossa população sem acesso à coleta e o tratamento do esgoto. Exatamente no momento histórico que a gente vive de pandemia, onde um dos elementos fundamentais de combate a a Covid é exatamente a água limpa, até a higiene. Então é importante inverter uma tendência, especialmente pelo fato da desaceleração dos investimentos que vem acontecendo no setor nos últimos anos. Há uma previsão de um aumento do investimento, o que nós estamos observando é uma redução desse investimento no setor. Então, do jeito que está, realmente não seria cumprido. No entanto, esse novo marco também é necessário tomar alguns cuidados. Depois, durante o programa aqui, a gente vai poder ter a oportunidade de aprofundar esse debate, mas queria destacar dois elementos fundamentais para que não aconteça, inclusive, um aumento dessa distorção, ou seja, um aumento do desequilíbrio, provocando mais exclusão no acesso tanto à água potável quanto ao saneamento, à coleta e tratamento de esgoto, que vão ser os modelos de concessão e também o mecanismo de licitação, além do papel das agências reguladoras. Além desses dois elementos, do modelo de concessão e também da licitação, um olhar muito forte para o fortalecimento e independência das agências reguladoras de água no Brasil. Muito bem, Roberval, o marco apresenta uma meta audaciosa. 99% da população com esgoto, 99% com saneamento com água, né? Previsão que todo mundo tenha água no país. Mas, como bem lembrou Samuel,
ao longo dos anos, os investimentos vêm caindo. Como é que agora vem um marco? Como é que tratar essa contradição com a diminuição de investimentos e agora um marco legal com uma meta ousada? Bom, primeiramente, os números estão corretos aí, né? Tanto do Trata Brasil quanto da ABS. A ABS tem o ranking ABS da universalização, a fonte é a mesma, né? O Sistema Nacional de Informação de Saneamento, e demonstra que realmente nós temos aí um grande desafio pela frente, mais de 35 milhões de pessoas sem água, mais de 100 milhões de brasileiros sem acesso à coleta e tratamento de esgoto, e ainda nós temos no nosso país mais de 3 mil lixões. A gente não pode esquecer que saneamento, resíduos sólidos também é saneamento, né? E os vínculos com relação à saúde estão nessas três componentes. O fato é, a meta 2033, conforme planejamento do PlanSAB, o Planejamento Nacional de Saneamento, demonstrou isso, por meio de estudos, que a meta seria 2033. O novo marco legal vem e escreve isso, né, que é 2033. Escrever basta? Não, não basta. A meta é muito difícil de ser cumprida até 2033. E nós não podemos mentir para a sociedade. A sociedade ela não pode ficar achando que agora que tem uma lei escrita, que é 2033, que se não cumprir vai ter caducidade do contrato, se não cumprir vai ter multa. Não é isso, né? Nós precisamos ter algo muito mais consistente para que a gente possa atingir a meta em 2033. O Brasil é muito grande, Joel. Nós somos um país continental. Haverão regiões que conseguirão, sim, chegar em 2033 com a meta cumprida. Região Sul, região Sudeste, Centro-Oeste. O Norte e o Nordeste, eu diria para você que é impossível cumprir essa meta. Então, na lei, a descrição que até 2033 tem que cumprir, ela passa por uma série de interrogações nossas, né? E que se pese a ABS ter sido contra esse novo texto que foi aprovado aí pelo Senado, nós agora temos consciência que nós precisamos ajudar o país a cumprir o novo marco legal que vai ser sancionado na quarta-feira pelo governo federal. E nós vamos ter o papel na ABS de cumprimento à lei, né? E cumprir a lei, aí tem uma série de pontos aí que a gente vai debater aqui, que são os pontos de incongruência aí do novo texto. Isso, vamos começar por aí. Por que a ABS foi contra? A ABS foi contra o novo texto porque ele não vai universalizar os serviços de saneamento do nosso país. Isso é uma falácia, e o que está escrito que vai haver universalização. E por que não haverá universalização? Porque ele tira do contexto uma lógica muito forte que existe, que é a questão do subsídio cruzado. Ele indica que os municípios terão, ele já tem, né, os municípios têm autonomia, apesar de haver a saída pelos blocos de saneamento, com certeza os municípios mais pobres e menores serão prejudicados em função dos municípios maiores com mais capacidade de pagamento. O grande ponto é esse. Esse modelo ele já foi testado. Tocantins tem esse modelo. Vejam os números de Tocantins, que há 20 anos exerce dessa maneira os serviços públicos de saneamento. 48 municípios, os maiores municípios, estão caminhando para uma universalização, talvez em 2033 esteja universalizado, só que os 78 municípios do Tocantins, eles estão entregues às moscas, porque é o Estado que toma conta desses 78, enquanto os outros 48 foi entregue por meio de concessão à iniciativa privada, que tem um plano para conseguir essa universalização. É o contexto de que, efetivamente, nós precisamos ter a parcela do Estado responsável por uma parte do saneamento, senão nós não vamos conseguir universalizar. E o texto não traz isso, o texto traz nitidamente uma questão de busca de eficiência, né, onde os municípios maiores poderão chegar lá sim, mas os menores não chegarão. Não tiveram um olhar à população de baixa renda, né? As distorções econômicas continuarão no país. Perfeito, foi o que o Samuel comentou, né? Que nós precisamos ficar atentos para a gente não piorar a questão da distorção que existe hoje, né? Pelo texto, pelo nosso entendimento, nós vamos aumentar esse distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres. Porque, de maneira muito geral, os municípios menores
têm menos capacidade de pagamento da população, portanto, eles são mais pobres. E ele vai ficar à esteira dos municípios grandes. Ficarão sem água e tratamento de esgoto. Samuel, aqueles 2 pontos agora a gente pode destacar que você não concorda que estão no marco regulatório, né, do saneamento básico. Vamos explicitar mais a sua discordância em relação a eles. Não é exatamente uma discordância, Joel, mas é uma preocupação, né? Acho que é importante essa descrição que o Roberval faz, porque, por um lado, né, acho que tem um aspecto positivo, é poder levar esse tema para a sociedade e colocar o tema do saneamento como uma prioridade nacional. Afinal, isso é um assunto de interesse nacional, porque o impacto que isso tem na vida das pessoas, na economia do país, é absolutamente brutal, porque não é só uma questão de exclusão, né, é uma questão de direito universal. A própria ONU, a Organização das Nações Unidas, define a água como um direito universal para todas as pessoas. E, além disso, né, quando o investimento não é feito de maneira correta, nós estamos gastando, no mínimo, 4 a 5 vezes mais, segundo a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, para cada dólar que deixa de ser investido no saneamento, se gasta, no mínimo, 4 a 5 vezes mais, da pior forma possível, com as pessoas doentes, nos hospitais, né? Em 2018, esse mesmo estudo que você citou do Trata Brasil mostrou que nós tivemos 233 mil internações hospitalares decorrentes de doenças transmitidas pela água poluída. Então, esse investimento pode significar também uma mudança de patamar no Brasil. Um outro reflexo desse descaso é que hoje nós temos algo em torno de 115 mil quilômetros de rios com algum nível de problema, comprometendo a qualidade e a quantidade de água. Para dar um parâmetro aí para as pessoas que estão ouvindo, vendo o observatório, significa, Joel, 1/3 da distância da Terra à Lua, 110, 114 mil quilômetros. Então, acho que esse marco, né, mesmo que tenha uma série de desafios que não foram incluídos ali, enfim, não dá para... talvez tenha alguns fatores do porquê não foi incluído, se fala muito do marco da privatização. Então, esse é um elemento também que tem que ser cuidado, né? Porque a gente sabe, do ponto de vista do setor privado, se não tiver uma concessão muito bem feita, vai querer olhar para a parte boa. E eu participei de um debate na semana retrasada que falava com o secretário nacional de recursos de saneamento e também com a presidente da ANA, falando que o modelo vai ser o que eles estão chamando da bisteca. Vai a carne, mas vai o osso. Então, são esses modelos que tem que ter muita atenção por parte da sociedade para que a gente perceba esse ponto que o Roberval falou. Né? Vai ter subsídio cruzado? O que significa isso? Porque tem uma parte que realmente tem ali gera uma arrecadação. E tem municípios que não vai conseguir gerar arrecadação a ponto de ter os investimentos necessários para ter o serviço ali disponível de água potável, de coleta e tratamento do esgoto. Então, esses modelos de concessão vai ser muito importante, assim como as licitações estabelecidas. E, novamente, um papel das agências reguladoras de água. Esse é um processo muito novo no Brasil, especialmente nesse setor, Joel, onde nós temos menos de 15 anos de experiência de regulação. Então, as agências reguladoras, né, lembrando ainda que quase 1/3 dos municípios do Brasil não tem regulação nenhuma, isso é importante, haver uma regulação, ao mesmo tempo, uma independência das agências que possam ter critérios técnicos para estabelecer a metodologia de revisão, a estrutura tarifária e, ao mesmo tempo, né, um engajamento, uma tradução para a sociedade, porque também é muito difícil traduzir para a sociedade o que significa todo esse processo, que no final do dia significa o seguinte: eu vou ter um serviço de qualidade e com preço justo para ser pago. Então tem muitos fatores aí que nós vamos ter que ter atenção e, como bem o Roberval lembrou, né, atento também a sanção que vai acontecer por parte do Executivo, da Presidência, com relação ao marco, para ver o que vai ser vetado, o que continua, e analisar o que representa, né, ou representará esses vetos daqui para frente. Pelo que vocês estão falando, o marco regulatório de saneamento básico vai consolidar a desigualdade que existe no país.
É isso, não necessariamente. Pode, eu acho que, inverter também uma lógica. Mas é possível também que acentue esse processo. Não é que vai acentuar. Até porque eu acho que existem, o Roberval talvez concorde com isso, acho que modelos, experiências muito boas, né, no Brasil, na área do saneamento, com serviço público municipal, com serviço público estadual e também com o setor privado. Né? Agora, e por trás disso daí, a gente observa também alguns fatores para que isso aconteça: governança, transparência, acompanhamento por parte da sociedade. Muito bem. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: a pandemia afeta severamente 9 em cada 10 trabalhadores na América Latina. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações. A Organização Mundial do Trabalho, a OIT, realizou um encontro de cúpula sobre a Covid-19 e o mundo laboral, para discutir políticas de recuperação da pandemia. A reunião encerrada na semana passada deve gerar respostas com base em consultas com governos, empregados e empregadores. Estima-se que em todo o mundo 400 milhões de postos de trabalho podem ser perdidos com a pandemia. Em entrevista à ONU News, o diretor do escritório da OIT em Nova York, Vinícius Pinheiro, disse que a crise levou a algumas mudanças técnicas, mas causou perdas ampliadas para os trabalhadores na América Latina, especialmente os que atuam no setor informal. A pandemia do Covid-19, ela serve como um acelerador de tendências relacionada ao futuro do trabalho, por exemplo, com o aumento do teletrabalho, com o aumento da digitalização, o aumento da importância das plataformas digitais e o incentivo à automação dos processos produtivos, mas, por um lado, também ela amplifica problemas estruturais do mercado de trabalho relacionados fundamentalmente com a informalidade. O diretor da OIT em Nova York afirma que mais da metade da força de trabalho latino-americana está desempregada. Na América Latina e no Caribe, 158 milhões de trabalhadores estão em condições de informalidade, o que equivale a 54% do total da força de trabalho na região. 90% desses trabalhadores estão sendo severamente impactados pelos efeitos adversos gerados no emprego e na renda, provocados pela pandemia e também pelas medidas destinadas a controlar a emergência sanitária. Vinícius Pinheiro explicou que em todo o mundo a pandemia causou uma perda de 60% do salário e na América Latina essa perda chega a 80%. No mês passado, o secretário-geral da ONU propôs a criação de um pacote econômico equivalente a 10% do produto interno bruto mundial para socorrer os países e a força de trabalho dos efeitos da Covid-19. A pandemia também causou uma recessão e, segundo o Fundo Monetário Internacional, uma recuperação tímida só ocorreria a partir do próximo ano. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Frank, com a extinção dessas vagas de trabalho, nesse trabalho informal que acontece na América Latina, especialmente aqui no Brasil, é fundamental se falar em renda mínima, né? Renda básica de cidadania para a população. É verdade, Joel. Talvez aí tivesse a solução para esse problema, né? Um problema que já vem lá de trás, né? A implantação da renda básica de cidadania. Isso resolveria, inclusive, não só para as camadas mais necessitadas, mas também para toda a economia, né? Isso geraria renda, as pessoas passariam a consumir, passaria a gerar emprego. Isso seria bom para todo mundo, para toda a sociedade, não só para aquele que recebesse a renda básica efetivamente. E aproveitando, Joel, eu queria levantar aqui uma questão que eu acho fundamental, né? Há alguns anos, nós temos várias agências reguladoras, né? E é meio que já discurso da população em geral que essas agências são para inglês ver, né? Que elas existem, ou muitas delas até, na verdade, não protegem o cidadão e protege muito mais o capital, ou seja, né, aqueles que estão à frente dos grandes negócios. E eu coloco uma questão aí tanto para o Roberval como para o Samuel. O papel da ANA, né, a Agência Nacional de Águas, ela tem funcionado efetivamente ou, na verdade, era mais uma dessas agências que elas existem, mas efetivamente não funcionam como deveria, defendendo o cidadão? Samuel. Bom,
Particularmente, Franklin, acho fundamental as agências reguladoras exercerem papéis como os bancos centrais, que deveriam ser independentes, né, porque são estruturas de Estado. E ter os indicadores para que realmente possa acontecer isso que você falou, defender o direito da sociedade, que nada mais é do que isso, né? Quer dizer, que serviço que a sociedade deseja, o quanto que ela está disposta a pagar por isso. Então, tem uma série de elementos que precisam ser aprimorados nessa interface junto à sociedade. O Estado de São Paulo está passando pela terceira revisão da metodologia tarifária. Embora tenha havido um aumento da participação em relação à segunda revisão, essa participação ainda é muito tímida, porque as pessoas desconhecem o processo, inclusive como participar. Então, ainda tem muito para ser feito para, primeiro, consolidar um papel daquilo que essas agências realmente precisam cumprir com o seu papel, regular esses serviços e, ao mesmo tempo, acho que o maior entendimento e participação da sociedade. Até porque quando, por exemplo, você pega uma conta de água, é difícil entender o que está ali dentro, né? Pelo que o cidadão está pagando. E quais são as metas, os objetivos que vão ser alcançados com aquele valor. Do ponto de vista da ANA, acho que é bastante importante, ela tem um pouco uma característica diferente das demais agências, que tem um papel muito mais de órgão gestor. E acho que tem cumprido aí com um papel muito importante ao longo desses anos, né, com equipe técnica, trazendo informações muito importantes para os processos de decisão, subsidiando tomada de decisão, organizando, também normatizando processos, né, principalmente aí de critérios de outorga, tem tido papel aí importante nesse sentido. Agora, eu acho que vem um desafio gigantesco, que é incorporar a agenda do saneamento. Há, inclusive, uma preocupação, né, da agenda do saneamento atropelar a agenda dos recursos hídricos. Então, no caso aí da ANA, ela teria um papel mais normatizador também no setor do saneamento. Mas é um desafio enorme, até porque hoje, mesmo falando, né, talvez não tenha nem um quadro técnico adequado para lidar aí com esse assunto. Muito bem, Roberval. A ANA está cumprindo o seu papel de agência reguladora? Sim, sim. A ANA é uma excelente agência reguladora. Ela tem especialidade em recursos hídricos, técnicos de excelente qualidade, e tenho certeza que, com amadurecimento por parte do saneamento, vai conseguir fazer o papel dela, que é o papel de padronizar a regulação de saneamento do país. É importante mostrar isso, né? Que a ANA ela entrou como uma padronizadora das agências locais, municipais, ou estaduais, ou regionais. Ela consegue fazer isso hoje? Não, hoje ela não consegue. Ela vai entrar num processo de aprendizado onde naturalmente, gradativamente, ela vai conseguir estipular, né, essa questão dos padrões e entrar no jogo aí da regulação do saneamento. Eu acredito que ela vai conseguir cumprir esse papel. Eu diria para você que um dos pontos da lei que são positivos é a questão desse alinhamento da questão regulatória do país, né? Porque nós poderíamos ter no país 5.570 agências reguladoras. Como o saneamento é municipal, você pode ter agência reguladora municipal. E isso realmente não há necessidade, porque é algo que acaba aumentando o custo e levando a situação que não precisa. Então, a ANA, nessa situação, ela vai conseguir fazer essa padronização, e eu acho que em médio prazo vai conseguir estar fazendo isso. Um dos problemas que vocês evidenciaram aqui, em relação ao marco regulatório, é com os municípios que têm baixa renda, os municípios mais pobres do país. Como regulamentar e proteger esses municípios que não terão em condições econômicas, por exemplo, de privatizar os serviços de esgoto e água? Acho que o grande debate, né, Joel, que foi um viés muito ruim que o governo trouxe, né? Isso já tinha acontecido em 2017, quando começou esse debate no governo Michel Temer, e agora no governo Bolsonaro. É um debate entre o público e o privado, né? Esse debate é muito ruim, esse debate não deveria ser colocado em xeque, né? Nós temos que primar pela eficiência, independente se a empresa é pública ou ela é privada. Ela tem que levar qualidade de serviços aos nossos consumidores, aos nossos clientes,
de maneira que prime pela eficiência. Então, nós temos ótimas empresas públicas que prestam bons serviços no nosso país, na área de saneamento. Nós temos ótimas empresas privadas. E o contrário é verdadeiro. Nós temos péssimas empresas públicas e péssimas empresas privadas. Quando ele levou o debate para o campo do privado contra o público, isso ficou muito ruim, porque, na realidade, você esqueceu tudo que a lei poderia trazer de bom e ficou só desse detalhe, né? Que o privado é melhor que o público, ou que o público consegue atender o pobre e o privado não consegue. O que nós, muitas vezes, da ABS, nós falamos que para o texto melhorar era nesse sentido. Tira essa lógica do público contra o privado e vamos fazer um texto que possa melhorar o saneamento do país para o público e para o privado. O que acontece é que o texto veio, e ele veio com um viés totalmente de melhoria para o setor privado e não para o setor público. E esse é o nosso questionamento, porque você teria que primar pela eficiência e não por uma questão de ser público ou ser privado, tá? Roberval, de uma certa forma, não resgata um pouco aquela velha máxima que circula na política brasileira de que cano enterrado não dá voto? A lógica não foi um pouco essa também? Quer dizer, cano enterrado não dá voto, então não vamos ficar também perdendo muito tempo nisso. O que é negativo para a própria população brasileira, né? Não, perfeito. Nos locais, né? Nas cidades e nos estados onde o governante ele primou pela qualidade do serviço e por atender uma questão de saúde pública, tiveram muitos ganhos, né? Mas a sua máxima é verdadeira, né? Muitas vezes a gente ouvia: por que saneamento não é prioridade? Saneamento não é prioridade porque enterrar tubo não dá voto. O governante, o prefeito, o governador, ele queria muito mais inaugurar uma ponte ou fazer pavimento nas ruas do que fazer saneamento, né? Quem cuida de ponte, de asfalto, cuida de carro. Quem cuida de saneamento, cuida de gente. Então, essa é a diferença que os governantes que conseguiram... Então, temos bons exemplos no nosso país, que conseguiram imprimir um ritmo acelerado de investimento, mas de forma perene, como nos estados de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais. Hoje eles colhem frutos disso, porque reduziram muito as despesas com saúde corretiva e aumentaram muito as despesas com saúde preventiva. O governo que entende isso realmente dá um salto de qualidade muito grande para o nosso país. Há muito tempo o país vem cuidando só de carro, viu? E pouco de gente, viu, Roberval? Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Isabela. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia aos convidados e ouvintes. Eu trago hoje as notícias mais acessadas do nosso portal. A primeira delas é de que o Brasil e países como Arábia Saudita, Paquistão e Iraque vetaram trechos de projetos de resolução da ONU que defendiam o acesso à educação sexual como forma de combater discriminação e violência contra mulheres e meninas. O governo de Jair Bolsonaro não explicou o motivo do veto. Outro destaque é de que um estudo feito pela Visão Mundial apontou que existiam cerca de 70 mil crianças em situação de rua em todo o Brasil no ano passado. Cerca de 19% delas disseram que dormem com fome, 37% declararam ter sofrido algum tipo de violência e 70% são vítimas de violência doméstica. Para encerrar, nós temos a notícia de que o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de recuperados pelo coronavírus. Apesar disso, o Brasil é o segundo no mundo com maior número de casos e mortes, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Esse foi o Boletim da Semana, e para ficar por dentro de mais novidades, acesse o nosso portal, observatoriotrisetor.org.br. Obrigado pelas informações. Você volta na próxima semana, Isabela. Obrigada. Muito bem, tá aí. Franklin, tem uma notícia boa, tem uma ruim. A gente trata mal as nossas crianças. As crianças brasileiras são muito maltratadas. É verdade. Isso é uma coisa meio cíclica, né, no país. Às vezes nós temos uma política que tenta olhar para elas, e depois, com a mudança de governo, às vezes os olhos são fechados para isso. O que falta essencialmente no Brasil é uma política de Estado, né, Joel? Essa que é a grande problema, uma série de questões que deveriam
ser perenes, né, ser tratadas perenes, independentemente de qualquer governo que entrasse. E, João, aproveitando que você me passou a palavra, eu queria falar da nossa campanha, né? Nós temos a campanha do Observatório Terceiro Setor, né? Que é o Observatório na Quarentena. Quando iniciou a pandemia, o Observatório iniciou essa campanha com o objetivo de saber dos leitores, dos nossos seguidores, sobre como eles estão se sentindo durante esse isolamento social. E como a pandemia continua e o isolamento, de uma certa forma, apesar de abrandado, também continua, nós continuamos com essa campanha, tanto no Facebook como no Instagram. Além disso, nós fizemos também uma série de vídeos com especialistas de várias áreas do conhecimento para sanar uma série de dúvidas e compartilhar informações que são importantes para nós passarmos por esse momento dificílimo, que é esse momento de pandemia. E eu aproveito também, finalizando, para convidar todos e todas para nos seguirem em nossas redes sociais. No Facebook, facebook.com/Observatório 3 Setor, e no Instagram, @Observatório 3 Setor. E eu queria aproveitar, Joel, também recolocar uma questão que foi colocada lá no início, se não me falha a memória, pelo Roberval, que é a questão do saneamento na coleta do lixo, né? Que a gente fala muito da água e tal, mas quando se fala de saneamento, também tem que se falar da questão do lixo, né? E nós temos uma série de lixões aí espalhados pelas grandes cidades no Brasil, às vezes aquelas brigas de uma série de municípios que o município não tem um lixão, tem que levar o lixo para outro município, e o município não quer saber, às vezes, de receber todo aquele dejeto produzido no outro município, né? Esse novo marco, ele está tratando melhor dessa questão também, ou ele foi meio que tratado só por cima? Isso para esclarecer os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Roberval. Posso responder aqui, ao Frank aqui. A questão dos resíduos sólidos foi tratado muito por cima. O foco foi água e esgoto. O foco foi arrumar a saída para a melhoria da água e do esgoto. Lógico que, como a lei é única, ela acaba atingindo alguns pontos dos resíduos sólidos, inclusive objeto de discussão para veto agora, que até quarta-feira, né, que o presidente tem o prazo para sancionar a lei ou vetar algumas coisas, e um dos pontos é justamente esse, o pessoal do resíduo sólido querendo um veto lá que prejudicaria muito aí a questão do trabalho com relação a resíduos sólidos, tá? Mas a lei passa muito por cima da questão dos resíduos. O item é importante também no nosso país quanto à melhoria do saneamento. Essa lei vai ser sancionada, Samuel, sem problemas, ou você vê aí algum veto do presidente da República? Parece que tem uma sinalização de alguns vetos, né? Parece que tem que aguardar agora para ver o que vai acontecer. Eu queria só resgatar alguns pontos também, Joel, se me permite, né? Eu acho que o Franklin colocou um ponto também muito importante de políticas de Estado, políticas de interesse nacional que tem que perpassar governos, né? Eu acho que é um aprendizado importante que a gente tem também no nosso país de políticas públicas que tem que ser duradoura. Não pode acontecer de ter uma prioridade no governo A, que muda no governo B, que volta no governo C e que muda totalmente no governo D, né? Quer dizer, tem que ter uma linha mestra onde existam aprimoramentos política de Estado, não de governo, né? Exato, política de Estado, né? Quer dizer, com governança, com indicadores de qualidade, onde permita perceber também que exista essa evolução daquilo que está sendo tratado, no nosso caso aqui, da saúde da população, da saúde dos ambientes, que pode promover desenvolvimento, aliás, é o elemento fundamental de desenvolvimento do país, que é a água, especialmente no momento pós-Covid, né? Então, eu acho que tem também, por outro lado, talvez uma chance aqui de trabalhar melhor essa questão, podendo também gerar postos e serviços numa cadeia produtiva muito importante para o nosso país. E eu acho que o Roberval teve a felicidade de colocar muito bem esse ponto, que quando polarizou e ficou limitado a uma discussão entre público e privado, perdeu um pouco o foco dessa discussão, né? Porque tem bons serviços tanto de um lado, como tem maus serviços também prestado por esses mesmos entes públicos, municipais ou estaduais e privados, né? Então, é importante resgatar isso, ter
esse papel junto com a sociedade, traduzir essa informação. Preocupa mesmo, né, quando você colocou, Joel, a potencial distorção, especialmente daqueles municípios que não vão ter capacidade, inclusive de regiões mais carentes, né? Mesmo se falando de consórcios, como que vai ser esse critério, né? Daquilo que se fala entre o osso e a carne, que estão chamando da bisteca, né? Como que vai ser esse conglomerado, esses consórcios ao longo do país, tanto pelo serviço público quanto pelo privado, né? Na aplicação e no atendimento desse serviço, para que realmente aqueles excluídos, né, esse contingente de 35 milhões de pessoas que não têm direito hoje a esse acesso universal e também da coleta e tratamento do esgoto realmente possam ser contemplados. E tanto no Nordeste quanto no Norte é um enorme desafio, né? Nas regiões aí do Norte do país, a média de perda de água potável, que é em torno de 38%, em algumas regiões do Norte chega a 70%. Então, até talvez no primeiro momento, essa eficiência possa ser possível, mas com um contexto completamente diferente, né? Quer dizer, quem que vai se interessar também em adquirir esse serviço? Aí, novamente, o papel da regulação. E o Franklin também colocou bem, né? Para que essas agências tenham realmente o cumprimento ali dos seus papéis. E a gente também deseja, espera e vai acompanhar com que a ANA, nesse papel normatizador também desse setor agora do saneamento, possa fomentar a reversão desse quadro que é muito crítico do nosso país. Queria também chamar a atenção para um movimento que existe da sociedade, que é o Observatório de Governança das Águas, que estabeleceu um protocolo de governança com indicadores que mostram essa relação Estado, sociedade, instrumentos de gestão, para que no final, entre outros, né, para que no final do dia, tanto as políticas quanto os seus instrumentos possam cumprir com a sua aplicação. E mais do que isso, né, que a sociedade possa acompanhar. Eu acho que também é importante esse senso de corresponsabilidade. Eu acho que é também o que o Observatório do Terceiro Setor procura fazer, né? Trazer a sociedade para o acompanhamento da cidadania, dessas políticas de Estado. Como está esse debate dentro da ABS? Você, no início, Roberval, falou que nós vamos cumprir a lei e a gente soma-se a esse novo marco regulatório. Mas, internamente, como está o debate para esclarecimento da importância desse marco para o país? É importante relatar isso, né? Que, em que pese que a gente contribuiu e ao final nós não aceitamos o texto que foi, a partir do instante que vira lei, muda-se a chave, vamos ajudar o país, vamos ajudar as autoridades, o governo, a cumprir o que está lá, né? A ABS, ela iniciou o debate, nós lançamos na última quinta-feira. Nós temos o nosso ABS Conecta, né, que hoje, em função da pandemia, todos os nossos eventos estão sendo digitais. Uma série especial, que é o ABS Conecta, o novo marco legal, construindo o futuro, onde nós vamos ter uma série, né, nessa primeira temporada, com 7 capítulos, né, tratando de temas específicos que traz a lei, a questão da mudança do conceito das operações regionalizadas, o que isso influencia na titularidade nos municípios, a questão do financiamento, a questão relacionada aos blocos regionais. Então, cada uma vai ter um tema específico com especialistas do setor, mediado pela ABS, para que a gente possa evoluir. Começa dia 24, então já aproveitar aqui, convidar todos vocês e todos os nossos ouvintes e telespectadores aí, dia 24 agora, né, na sexta-feira que vem, às 10 horas, vamos iniciar essa série ABS Conecta, o novo marco legal, construindo o futuro. Qual foi as principais sugestões que a ABS deu e que não constam no marco regulatório? Finalização dos contratos programa é algo que é muito ruim, porque o contrato programa, que era um contrato feito entre os entes públicos, né, o município e o Estado, ele conseguia dar um contorno legal na questão dos municípios pequenos. Quando a gente diz que nós não conseguiremos universalizar os municípios pequenos, olhando a situação que está escrita no marco, quer dizer, não tem nada escrito lá que o governo vai fazer isso ou vai fazer aquilo. É o que está acontecendo em Tocantins, reitero, Tocantins é o modelo que foi implantado agora no Brasil. Então,
no Tocantins, os 48 municípios principais devem universalizar até 2033. Eu não tenho esse número, mas devem. Vou aqui adotar que vão universalizar. Mas os outros 78, há 20 anos, o Tocantins opera dessa maneira e os indicadores de saneamento vêm sendo reduzidos. Então, lá, se o município X tinha 80% de abastecimento de água, passou 20 anos, hoje ele tem 60%. Porque o Estado não consegue investir. Então, o modelo Tocantins, outro estado, Amazonas. Amazonas é o mesmo modelo. Né? Há 25 anos, foi lá, pegou Manaus, que era o único município que era superavitário do estado, e passou a ser operado por uma empresa fora do estado. Os outros 61 municípios do Amazonas estão entregues às moscas. Né? Houve redução de todos os indicadores de saneamento. Então, o ponto relacionado à manutenção do contrato-programa poderia solucionar parcialmente isso. Outro ponto que nós trouxemos também para o debate, que pode, aí é uma questão jurídica, pode ocasionar judicialização e que vai parar o setor, né? No artigo sobre alienação das ações, a transformação automática de contratos de programa em contratos de concessão. Então, se uma determinada empresa resolve, de economia mista, resolve vender suas ações, ou seja, se transformar privada, hoje, qual é o ativo dessa empresa, essa empresa pública? São os contratos que ela tem com os municípios. A partir do instante que você automaticamente pega esse contrato, que é de programa, e vira contrato de concessão, e vejam, o texto traz que se não houver mudança, não precisa nem perguntar para o município. É algo de uma imposição, de um autoritarismo. O texto traz isso. Se não houver nenhuma mudança, eu nem pergunto para o prefeito. O prefeito é o titular do serviço de saneamento. Ele que pegou e fez um contrato com a empresa estadual. Agora a empresa estadual muda, né, para uma empresa privada e nem se pergunta para o prefeito. Não precisa perguntar, tá? Então, a gente também foi muito crítico a esse item, como um crítico no sentido de que isso pode levar a uma judicialização e isso pode paralisar o saneamento daquele determinado bloco de Estado. Mas, infelizmente, também não fomos ouvidos. Eu cito esses dois exemplos. Os dois exemplos. Você concorda, Samuel? Você tem mais alguns aspectos que deveriam constar no marco que não foram contemplados? Concordo, né? Concordo, mas tem alguns pontos também que eu gostaria de acrescentar. Concordo, inclusive, porque o que estão alegando que vai trazer segurança jurídica pode provocar um efeito inverso, porque a titularidade do saneamento é do município, né? Então, tem uma lacuna grande, que é um outro elemento, né? Eu tinha destacado aqueles dois, que são os modelos de concessão e os modelos de licitação, que a gente vai precisar ter uma lupa muito grande neles, e também essa questão aí dessa potencial insegurança jurídica por essa lacuna nesse tipo de caso. Mas eu também queria chamar a atenção para algo que foi negligenciado nesse marco legal, que é o papel das soluções de natureza. O setor do saneamento, nós entendemos na TNC que também precisa aprimorar, trazer outros elementos dentro da sua visão. Não é atuar a partir do ponto de captação da água, tratar, distribuir e até mesmo descartar, né? Quer dizer, tem que ter uma lógica mais sustentável, circular nesse modelo de negócio, a partir, inclusive, não do ponto de captação, mas do ponto de captação para frente, não, do ponto de captação para trás. O ponto de captação para trás é olhar para os mananciais, é proteger as fontes de água. A TNC fez um estudo em 4.000 médias e grandes cidades do mundo, mostrou primeiro que apenas 1% de todo investimento feito em saneamento é alocado em soluções de natureza, ou seja, conservação florestal, restauração florestal, que pode ter um papel muito importante na filtragem, na manutenção do solo, fazendo com que o ciclo da água seja mantido na medida que ela ajuda a infiltrar essa água no lençol freático, a purificar essa água. Então isso também está negligenciado, não só nesse novo marco, mas também nas práticas. Então, isso, eu estou usando uma palavra forte, mas acho que só para estressar um ponto que nós consideramos muito importante, né? Porque hoje, na verdade, a gente acaba buscando novas fontes a um custo cada vez mais alto, perdendo os nossos mananciais. Não é à toa que esse é um dos pontos que aparece entre os principais, se não o primeiro, entre os 3 primeiros
riscos globais do Fórum Econômico Mundial, porque acaba se tornando aqueles ativos encalhados. Está lá, mas a gente não consegue se beneficiar com eles. E a natureza tem um papel muito importante em nos ajudar, além, é claro, de poder amenizar os impactos das mudanças climáticas. Veja o que aconteceu no sul do país, que está passando por um período de seca ainda forte. E há 2 semanas aconteceu aquele ciclone, né? Quer dizer, no Rio Grande do Sul agora o inverso, estava numa seca terrível, agora com uma chuva danada, né? Mostrando que a gente também tem que se adaptar a essas situações. E, novamente, a natureza ela pode ajudar muito. E não foi um ponto que também está considerado de uma maneira central nesse marco, né? Quer dizer, olhar para isso e não só do ponto de vista da captação para frente, mas do ponto de vista da captação para montante, para trás, cuidando, recuperando esse manancial. Muito bem. O Roberval tem que encerrar sua participação no nosso programa, ele já tinha um compromisso anterior, mas gentilmente atendeu, né, ao nosso chamado para participar do programa do Observatório na Brasil Atual. Roberval, rapidamente, as suas conclusões finais. O que de mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do novo marco regulatório do saneamento básico? Eu acho que nós temos agora um desafio muito grande, né? Virou lei, então a lei, nós estamos num país democrático onde a lei tem que ser cumprida, né? E no nosso entendimento, a ABS pode ajudar muito aí as autoridades, a sociedade a entender o que é esse novo marco legal e os pontos que ele traz de problemáticos que a gente tem que, de alguma maneira, arredondar para conseguir avançar. Só para concluir, eu acabei falando, dei só uma pitadinha, eu diria mais um ponto de debate que vai ter aí o marco, né? Autonomia municipal. Eu citei um ponto, né, que é lá na hora que você vai transformar contrato de programa em contrato de concessão, tem que perguntar para o município. Eu vou além. Em vários pontos do texto, você tem problemas de ferir a autonomia municipal. E isso pode levar a um processo de judicialização que é muito ruim para o nosso país, que aí nós vamos atrasar mais ainda o saneamento. Então, de alguma maneira, o que vai sair aí de decreto, de regulamentação, tem que deixar isso mais claro para que os prefeitos se sintam mais seguros, porque senão nós poderemos ter sérios problemas com relação à titularidade, porque o texto traz isso, algumas mudanças com relação a isso, tá? Demais, eu queria agradecer aqui ao convite do Observatório, agradecer a participação, mandar um forte abraço aí para o Joel, para o Samuel e para o Frank, e a todos os nossos, todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo aí. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela sua participação, Roberval. Até uma próxima oportunidade. Esse foi o Roberval Tavares de Souza, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a APS. Muito bem, nós continuamos nosso programa, agora com o Samuel Barreto, Frank Valverde. Frank, perguntas para o Samuel? Sim, eu queria colocar uma questão que me parece bastante importante. Sempre que aparece a questão da água, sempre começam a surgir ideias de privatização. Vamos privatizar esta empresa, aquela outra e tudo mais. E, em geral, o que acontece? Eles falam na privatização das empresas que já existem e que, bem ou mal, elas estão aí funcionando. Umas melhores, outras piores, como o próprio Samuel e o Roberval apresentaram durante o programa. Mas eu quero colocar um outro item aqui que me parece muito mais importante. Ao invés de nós falarmos em privatização do que já existe, que está aí funcionando, que poderia ser trabalhado para melhorar, o que nós não falamos de PPPs, as parcerias público-privadas, para atuar em áreas onde não existe nada, não existe nenhuma empresa pública atuando, né? Não seria muito melhor trabalhar essas questões de parcerias públicas e privadas para esses municípios que não têm absolutamente nada de saneamento, ou muito pouco, ao invés de querer privatizar aquelas que dão lucro, como, por exemplo, empresas, vamos citar aqui, empresas que funcionam, como a Sabesp, tem seus problemas, mas ela funciona. Tá? Não seria muito melhor de trabalhar nessas questões das PPPs do que de privatização de empresas que funcionam, de uma certa forma, bem? Acho que é muito boa a tua colocação, Franklin, porque existem modelos bem-sucedidos de PPP, inclusive aqui do Sistema São Lourenço, né, que foi o último sistema trazido para a região metropolitana de São Paulo,
que pode aportar até 6 metros cúbicos, né? E se deu exatamente por meio de um modelo de parceria público-privada. Então, ela é sim uma possibilidade, é um dos potenciais arranjos. E, novamente, né, acho que com esse novo marco, eu insisto no modelo de concessão que vai ocorrer. O Roberval lembrou bem alguns pontos aí importantes para que não ocorra essa judicialização. Importante lembrar que diversas leis, né, não só leis, mas projetos no país ficam parados exatamente por uma judicialização. Diversos projetos, e isso é muito ruim, porque traz exatamente essa insegurança jurídica. Então, é importante o acompanhamento desses processos, desses modelos, como que isso vai acontecer, para que não se intensifique uma distorção desse processo, e principalmente que, ao invés de inverter um cenário de ciclo vicioso, onde hoje, né, você tem um aumento aí de pessoas que estão excluídas de um acesso universal ao saneamento, possa fazer um caminho de ciclo virtuoso, podendo gerar empregos, podendo ter combinação de esforços públicos, também de esforços privados, para que não só, né, a gente reverta esse cenário de acesso, mas de promover o desenvolvimento. Cabe lembrar que, por falta de água, em 2015, né, Hidrovia Tietê-Paraná, por exemplo, parou de funcionar. Não é por uma questão de saneamento, mas por uma questão de falta de água, ou daquilo que nós chamamos desses ativos encalhados, né, que eu citei. A represa Billings também, durante a crise hídrica, estava aí disponível o maior reservatório da região metropolitana, sem a possibilidade de acesso por ter as suas águas, a sua maior parte poluída. Então, esse modelo ele é muito importante, né, de ser pensado, e novamente eu enfatizo, né, o cuidado, a atenção, a lupa nesses modelos de concessão e licitação. E novamente, eu acho que fortalecer também o papel das agências reguladoras. Elas podem ter sim um papel muito importante em trazer aquele serviço que a sociedade deseja, né? E para isso é importante envolvê-la, para saber da sua opinião, que serviço que a sociedade deseja, quanto que ela está disposta a pagar, e pagando por determinado serviço, o que acontece no final do dia. Quero aqui trazer alguns exemplos, né? Por exemplo, o município de Penápolis, o DAEP, já na década de 80, tinha um padrão ali muito interessante, inclusive olhando para a recuperação dos seus mananciais, né? Tratando de uma série de elementos que a gente está hoje aqui, 40 anos depois, quase 40 anos depois, dizendo a importância disso. Também dos serviços públicos estaduais, né? Tem municípios aí que tem padrão, referência. Franca, eu acho que é um município bem colocado, e também de municípios que têm um serviço privado. Quero aqui destacar na região dos Lagos do Rio de Janeiro, uma experiência que eu pude participar e trazer no elemento da governança, porque ali tinha um consórcio intermunicipal de bacias hidrográficas, aonde, além da participação dos municípios, de outros órgãos de governo, também da iniciativa privada e da sociedade civil, pôde mudar um contrato de concessão, porque o contrato de concessão, Franklin, só previa a questão do abastecimento da água potável, que é muito importante, mas não é mais suficiente, porque a Lagoa de Araruama, que era um cartão postal da região, estava completamente poluída. E aquela região é a região muito forte do turismo. Imagina aquele ativo encalhado do turismo. Pois não, Joel? Muito bem, eu estou quase no final do programa, tenho mais 1 minuto e meio, 2, e eu precisaria fechar o programa. Franklin, um abraço, mais um programa nós fechamos aqui na Brasil Atual, Observatório na Brasil Atual. Samuel, rapidamente, de todas as dificuldades que você já evidenciou que esse novo marco regulatório tem, eu gostaria de te ouvir rapidamente sobre esta questão fundamental. A população de baixa renda terá realmente acesso à água e ao tratamento de esgoto? Porque nós temos uma mentalidade de políticos brasileiros, que bem lembrou o Franklin, não veem essas obras como fundamentais para conseguirem votos. Precisamos de uma mudança cultural. Ela deve acontecer no país?
Ela tem que acontecer, Joel, e eu acho que esse é o papel da sociedade, de trabalhar, inclusive dos governos e também da iniciativa privada, por uma nova cultura da água. E eu acho que nós, enquanto sociedade, brigar e lutar por isso, que foi o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, com uma briga da sociedade, poder mudar um contrato de gestão, melhorar a situação de toda uma região onde todos saíram ganhando. E principalmente desses excluídos hoje, continuar com a atenção da sociedade para reverter esse cenário. E a TNC também está à disposição para continuar com essa bandeira, né? A água, soluções de natureza, pessoas e natureza podendo prosperar conjuntamente. Eu quero aqui agradecer mais uma vez o convite, um prazer aqui ter estado com vocês para debater um tema tão importante quanto esse. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Agradeço a presença de Roberval Tavares de Souza, o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, a Samuel Barreto, gerente nacional de água da organização The Nature Conservation. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, um lembrete, às 9 horas você poderá acompanhar o nosso programa Brasil Cidadão, aqui na Brasil Atual. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.